Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa sobre acessibilidade cultural. Eu sou o Victor Vinícius, eu sou um homem negro de pele clara, de cabelos enrolados, estou vestindo uma camiseta verde escura e tenho uma barba. Eu sou ator, roteirista, diretor e trabalho com audiovisual já há mais de 12 anos. A gente está aqui hoje com a presença da atriz Luana Catielli e eu vou convidar ela para se apresentar e se autodescrever para a gente. Olá, pessoal. Eu sou Luana Catielli, uma mulher com deficiência múltipla, branca, baixinha, de cabelo raspado, bochechuda, olhos pequenos. Estou usando um brinco de argola na minha orelha do lado direito, visto um vestido longo na cor vermelha. Tenho no pescoço o colar da inclusão de girassóis, que aponta para minha deficiência neurológica, uma deficiência não visível. Uso uma guia de Exu, sou do terreiro de Candomblé. Saldo aqui a minha ancestralidade e a minha falange espiritual. Atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em arte da cena da UFG, onde eu pesquiso a minha identidade de mulher com deficiência nas artes. E é sobre isso que vou abordar ao longo da nossa conversa. É isso. Essa conversa ela é sobre acessibilidade cultural. A gente tem ela como convidada para ouvir as experiências dela e falar sobre a acessibilidade na área do audiovisual, na área do teatro, que é a área principal dela. E é muito importante reforçar que essa é uma contrapartida do projeto de intercâmbio que foi aprovado no edital da PENAB no ano passado, de 2024. Então, a gente vai estar... além dessa ação, a gente tem também oficinas de interpretação para a câmera, tem também palestras sobre atuação para o audiovisual. Então, são atividades de contrapartidas que a gente tem dentro desse projeto que foi aprovado na PENAB pelo edital de fomento Goiás Mundo Afora. A nossa conversa ela vai girar em torno da acessibilidade cultural, como eu disse. E, para começar, eu queria ouvir da Luana as experiências dela, né? Ela teve vários anos na área do teatro como atriz, já esteve em várias peças, em vários grupos cênicos também. Eu queria que ela contasse um pouco da experiência dela, dessa trajetória de atuação e também de pesquisa, que é o que ela tem feito agora no programa na UFG. Sim. A minha jornada enquanto artista começa na Escola Basileu França, onde eu entro na escola através do INAI, do grupo do Instituto de Arte e Inclusão. E, a partir do INAI, eu começo a frequentar as turmas de inclusão e as turmas regulares de formação da escola a nível inicial em teatro, formação inicial em teatro. E foi muito importante ser recebida pela escola no contexto da inclusão nesse momento, porque até então eu não me entendia enquanto uma pessoa com deficiência. Na minha época de faculdade, a minha graduação é em História, fiz História na UEG, e na época não se falava em inclusão. Formei no ano de 2018 e fui para o Basileu no ano de 2019. Então, conhecer o Basileu dentro de uma vertente inclusiva foi importantíssimo na minha construção de identidade, de saber quem eu era. Porque, para a sociedade, eu tinha um braço que tremia.
Então, eu recebia apelidos, a tortinha, a trêmula, a coitadinha que precisa de ajuda, a que está sempre dependendo de alguém. Então, eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. E quando o núcleo de inclusão do Basileu INAI me acolhe e eu começo a conviver com pessoas com deficiência, aí que cai a primeira consciência de identidade para mim. Eu pertenço a um grupo. Eu tenho uma identificação social para além da minha, porque até então eu era diferente de todos. Eu era a única na universidade que tinha deficiência aparentemente visível. E aí eu começo a me identificar com esses corpos diversos, né? Com múltiplas deficiências e conviver na área da inclusão e na área do curso regular da escola. Só que era um grande desafio para mim conviver nesses dois ambientes, porque na área da inclusão eu me sentia sem deficiência, porque até então só o braço tremia. Então eu me sentia meio que sem... Tinha uma identificação, mas não era uma identificação que me levava a crer ainda que eu era uma pessoa com deficiência, a ter essa consciência. E nos cursos regulares, eu era a única pessoa com deficiência que recebia capacitismo. Capacitismo é o tipo de preconceito se dado à pessoa que tem deficiência, né? É aquele preconceito que se não considera a pessoa, mas sim a deficiência em primeiro lugar. E muitas vezes deixa de oferecer algum tipo de serviço ou de ajudar, né, de dar o suporte, justamente porque essa deficiência acaba se tornando uma barreira, né? Acho que muitas vezes a sociedade olha para esses corpos com deficiência como se fossem pessoas que não têm um valor dentro da sociedade, não têm uma utilidade também, né? E aí eu queria até te perguntar, já que você trouxe esse tema do capacitismo, como que foi para você enfrentar isso dentro dessa área cultural, ainda mais nesse início, porque você disse que foi um processo onde você começou a se reconhecer como uma pessoa com deficiência, né? Então, como que foi esse início para você de lidar com o capacitismo na área teatral, que teoricamente é uma área tão aberta, né? Tão disposta a pessoas diversas e diferentes? Sim. Nas turmas regulares, eu sofri o capacitismo, né? Então, tinha professor que chegava para mim... professor de voz, e falava, não, você vai fazer tal voz, e você não está fazendo porque você não está se esforçando, não está estudando, o seu aparelho vocal dá conta, você está com preguiça, você está dando uma de coitadinha, você consegue. O termo capacitismo também vem do ser capaz, né? A sociedade sempre vê a pessoa com deficiência como capaz. Então, ela não pergunta se ela é capaz, ela quer pôr como exemplo de superação e exprimir uma capacidade que acaba sendo violenta. Muitas vezes coloca no lugar de coitadinho, né? De precisar de ajuda. Sim, não há perguntas, né? Tipo, eu preciso subir uma escada. Não me pergunta se eu
quero ajuda para subir uma escada, simplesmente pegam meu braço e levam e acham que estão ajudando, né? Fora o senso de caridade, que acha que a gente não tem dinheiro, que a gente está sempre com fome, que precisa sempre de um apoio psicológico, de um exemplo, de ser o exemplo de superação, né? Você precisa fazer isso porque você precisa ser exemplo para alguém. Eu não preciso ser exemplo para ninguém. Eu tenho a experiência com a deficiência. Eu não sou exemplo para ser seguido. E também tem em torno também da sociedade a questão religiosa, né? Que vem sempre por esse lado do pecado. Ai, que pecado você cometeu para nascer assim. Olha, fala, ai, você é um anjo. Então, são apelidos que também permeiam um campo carinhoso, mas é um carinhoso um tanto agressivo. De tapa com a luva de pelica, né? Quer te elogiar, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, tem uma cutucada ali por trás, né? E para você, dentro do... Assim, pensando na questão do teatro em si, como que foi para você levar, por exemplo, para o palco esse background, né? Essa parte que acontecia fora do palco, porque no palco é maravilhoso, né? A gente poder ser outra pessoa, ser outro personagem e tudo mais, mas tem os bastidores, tem os ensaios com o pessoal do elenco, né? Com os seus colegas de trabalho, tem a coxia, tem a preparação da montagem, como que era e como que é hoje também para você, né? Agora você tem essa consciência maior de quem você é e daquilo que você tem. Como que foi esse processo para você? Bom, os meus primeiros trabalhos foi com o INAI, né? Fora o meu trabalho de conclusão do curso na turma regular. E os trabalhos com o INAI sempre permeavam, para mim, nessa descoberta, né, de querer saber quem eu sou e, ao mesmo tempo, de recusar que eu era parte daquele lugar. Então, tinha esse impasse. Será que eu estou com os meus? Ou será que não me pertence, né? Porque a sociedade já tinha me colocado enquanto corpo normativo, então eu já estava com essa consciência formada, né? Que eu era um corpo normativo e que eu dava conta de tudo, que eu poderia fazer tudo, que eu era um exemplo para muitos, que eu deveria ser um exemplo. E com apelidos carinhosos que chegam a ser levados como infantilidade, me tratavam como criança, sempre, né? Num diminutivo. Ai, Luaninha. Ai, coitadinha. Então, são esses apelidos assim. E no INAI eu comecei a me ver no processo artístico com o INAI. Eu comecei a me conectar com o meu corpo e entender o meu lugar na cena. Só que, como eu fazia formação paralela na escola, na turma regular, muitas coisas que eram trabalhadas na turma regular não tinha na turma da inclusão. Então, eu meio que me sentia um tanto sabendo demais e um tanto me culpando por saber demais e, às vezes, não conseguir me lidar com aquele ambiente inclusivo, né? E como que você enxerga
a proposta de acessibilidade cultural dentro desses espaços, né? Enxergando, por exemplo, o seu lugar enquanto atriz, como que a gente poderia pensar processos mais acessíveis para você enquanto atriz com deficiência e as outras pessoas que você já trabalhou também, porque o INAI eu sei que trabalha com pessoas surdas, pessoas cegas, com deficiências variadas também, né? Então, pensando a acessibilidade do ponto de vista enquanto atriz e também como esse produto chega para o público, né? Uma peça teatral, por exemplo, como a gente pode tornar esse produto da peça teatral acessível desde o início? Sim. Aí, depois do INAI, eu comecei a fazer parte do projeto de extensão da UFG, que é o Grupo de Dança Diversos, que tem a mesma vertente, tem a vertente inclusiva, não a mesma, mas parte da inclusão. E lá eu comecei a ter encontros com artistas deafs, com artistas que vivem da sua arte, com o seu corpo. O termo artista deaf vem da artista pesquisadora deaf Carolina Teixeira, vem da sua tese. E ele é propagado por mais artistas deaf, como Estela Lapone, Edu O, que o tema é justamente para trazer essa consciência para além da deficiência. Estou aqui como forma política. Então, eu tenho responsabilidade com a minha arte. Ao contrário de ir para um palco na vertente inclusiva, e muitas das vezes ser apresentada como grupo da inclusão e não saber quem é o artista. E muitas das vezes também pega esse lugar da inclusão, porque a inclusão abarca tudo, né? Nessa experiência artística. Então, o abarcar tudo, colocar-se tudo dentro, idoso, pessoa com deficiência, mãe, até quem não tem uma formação artística acaba se perdendo no palco, no processo. Então, eu tinha muita dificuldade de lidar com esse lugar, por mais que ele me mantesse enquanto identidade. Porque não era necessariamente com artistas que eu estava lidando, e sim com pessoas com deficiência que fazem arte, mas não como uma profissão, como um intuito maior de... Que era o seu objetivo. Que era o meu objetivo, que sempre foi. É legal o que você fala, que para mim, pelo menos, fica claro que existe uma diferença entre inclusão e acessibilidade, de fato, né? Porque a inclusão, pelo que você comentou, ela vai abarcar ali variados tipos de pessoas e não necessariamente pessoas com deficiência. Sim. Já a acessibilidade seria tornar esse produto acessível para diferentes públicos, né? Com deficiência, desde o início. Então, a sua entrada no mercado de trabalho com teatro, por exemplo, já é uma prova de que a acessibilidade ela existe, né? Sim. E é necessária, não como inclusão, como ela é coitadinha, ela precisa de ajuda, ela precisa entrar no mercado de trabalho teatral, vamos ajudá-la. Não, é uma porta de entrada de acessibilidade, de tornar esse espaço acessível e de provar que o seu corpo é capaz, né? Não sei se eu falei errado, mas faz sentido isso para você? Foi assim que funcionou para você na prática? São vertentes diferentes, né? A inclusão se diz a respeito de colocar-se dentro o que não existe. Só um corpo normativo tem a necessidade de incluir. Então, o IN
todo índice diz que colocar-se algo dentro, né? Inclusão, quando eu dou uma conclusão da palavra, eu estou incluindo e dando uma conclusão, dando um fim. Então, a inclusão não necessariamente ela está ligada à acessibilidade, porque colocar-se dentro não é da sustentabilidade para que a permanência seja efetivada. E a acessibilidade vem no campo de gerar acesso. Eu não sou inclusa. Eu tenho acesso para transitar, para estar onde eu quero, com a minha linguagem, com a minha capacidade e com a minha autonomia de ir e vir da onde eu quiser me colocar, né? Acho brilhante essa diferenciação que você trouxe, assim, porque é literalmente dar acesso, né? E dar a possibilidade também de, muitas vezes, você se ver representada, que era até uma outra pergunta que eu queria te fazer. Quando você era criança, assim, no início da sua criança, adolescente, quando você assistia às produções audiovisuais ou quando você tinha acesso a outros produtos culturais, seja peças teatrais ou livros, enfim, você se via representada nesses espaços? Não. A representação vem muito no pejorativo do capacitismo, né? É a tortinha, é a sem mão. Então, são esses tipos de codinomes que são apresentados, né? Eu lembro da história do artista Aleijadinho, né? Eu ficava me pegando. O porquê que ele é reconhecido pelo Aleijadinho e não pelo nome, né? Então, são esses tipos. O porquê também que eu era reconhecida como a torta, a do braço trêmulo, e não tinha o meu nome, enquanto Luana Catielli representando, né? E também está muito ligada à questão do lugar de fala. A inclusão traz muito a representatividade. E essa representatividade, ela silencia as vozes daquele grupo. Geralmente, a representatividade vem de um corpo normativo, um corpo bíblico, para citar Eduó, que é onde vem a bipedia compulsória, né? Não é um corpo, não é a pessoa com deficiência falando. É sempre o que representa a inclusão falando. É o que coordena a inclusão. Então, não há escuta. E quando há escuta, e muitas das vezes eu já fui convidada a me retirar do espaço, porque eu estava gerando conflito, eu era raivosa, eu era a que não gostava que gostava da bagunça, a anarquista, né? Tirando... porque justamente eu tentava deslocar um pouco a centralidade da pessoa normativa no papel da inclusão, né? O porquê que um pesquisador de inclusão fale por mim, fale sobre o meu processo artístico, muitas das vezes escreve sobre o meu processo artístico e não me incita como coautora, sendo que eu estava com ele num processo artístico. Sendo que a experiência é sua, porque é você que é o corpo com deficiência, é você que estava vivendo aquilo ali, e você tem autoridade para falar sobre isso, né? Sim, sim. Então, esse lugar da falsa representação se diz muito o papel da inclusão para mim, de ser uma fachada,
de colocar, de fato, tudo dentro. Assim, tirei um problema da sociedade, coloquei aqui, e aqui eu falo, que eu mando, porque eu tenho estudo. Em alguns trabalhos, eu já ouvi dizer, falas para mim, eu não sei o porquê que consultor ganha mais do que o profissional, no exemplo da audiodescrição, né? O audiodescritor que deveria ganhar mais, e não o consultor. Então, tem esse trânsito ainda. Mas é graças ao consultor que o audiodescritor tem a formação, né? E consegue realizar o trabalho. E consegue realizar o trabalho. Quando você diz consultor, você fala um consultor de acessibilidade para os projetos. Seria Isso. Que vai trabalhar ali com um profissional de audiodescrição, de Libras e, enfim, o que for necessário. Sim. Você faz esse trabalho também. Eu faço trabalho de consultoria PCD física, né? Que é onde eu vou analisar o espaço enquanto acessibilidade física para que o evento aconteça. Era bem uma das perguntas que eu queria te fazer, assim. Quais são as barreiras físicas mesmo que você ainda enfrenta no seu trabalho, tanto quanto atriz e agora também, que você mencionou, como consultora de acessibilidade. E por barreiras físicas eu falo não somente arquitetônicas, né, do espaço e tal, mas também de atitude das pessoas, porque eu acredito que muitas vezes essa acessibilidade atitudinal, né, ela também é uma barreira para as pessoas com deficiência, né? Sim. Recentemente, eu tenho começado esse trabalho de consultoria recentemente, assim. E em uma das experiências, tinha uma palestra para ser dada sobre o capacitismo, que uma pessoa que não tinha deficiência foi dar a palestra, tudo bem, ok. Porque até então é na parceria, né, também. É só pontuar o lugar de fala. Não é errado você falar do processo da pessoa com deficiência. Mas é o modo que você fala. Você fala do seu lugar, do seu olhar, e não tenta emitir o olhar da pessoa com deficiência no seu. E eu pedi que a reunião do projeto fosse um dia após, porque eu teria médico, né? E a produtora falou, não, nós já temos quem vai fazer a palestra, então, ok. Temos técnicos também, como sala de autorregulação. E foi aonde eu me peguei, né? Autorregular quem? Você vai ficar lá se autorregulando? Porque eu não vou. E nenhuma pessoa com deficiência tem esse papel de se autorregular. Como é para você? Vamos inverter os papéis. Como é para você? Um corpo normativo, sem deficiência. Eu chegar para você e falar assim, vai lá para a sala de autorregulação. Então, vamos inverter as lógicas, né? Por que não uma sala comum, com acessibilidade para essas pessoas, uma sala aconchegante? Porque dá nomes, né? Acho que as pessoas estão muito eufóricas em dar nomes, em citar técnicas,
e estão esquecendo de ouvir, de escutar esses corpos que são uma lógica capitalista também, né? De manter esses corpos subalternizados. Eu gosto muito de Gayatri Spivak, uma indiana, mulher indiana, feminista, que vai falar muito desse lugar do corpo que é subalternizado, do corpo que é visto às margens, que é visto pela representatividade e não pelo que ele é. Ele é visto pelo olhar do outro, né? O olhar de fora. Que é um perigo, de certa forma, né? Também, assim, colocar esses corpos diversos nesse lugar, às margens sempre, né? Não trazer, igual você mencionou dessa palestra, que era sobre acessibilidade, né? E não tinha uma pessoa com deficiência falando, por exemplo. Que, ok, tem gente que estuda e tudo mais, mas não tem a vivência. E aí tenta transmitir um olhar que é do outro, não é seu, né? Aí eu fiquei pensando, a gente tem narrativas estéticas, aí de diferentes formas, né? Teatrais, audiovisual, para a internet e tudo mais. De que forma que a comunidade artística, a gente que trabalha com isso, né? Eu que dirijo filmes, escrevo filmes, de que forma eu posso pensar a acessibilidade, né, de trazer esses corpos diversos para o processo de criação, de incluir eles, não incluir, dar acesso a eles, tanto no sentido de estar em frente às câmeras, mas também por trás das câmeras, né, para fazer com que a produção artística ela se torne mais autêntica e plural. De que forma a gente pode fazer isso? Sim, é algo que eu tenho me questionado muito em edital, porque editais geralmente estão cobrando mesmo a acessibilidade. Só que é uma cobrança de acessibilidade para o público. E eu que estou lá no palco, que tipo de acessibilidade eu recebo? Entende? Uhum. Qual que é a minha acessibilidade para estar no palco? Muitas das vezes eu já entrei no palco muito nervosa, muito apreensiva por conta da minha deficiência neurológica e tinha que fazer a cena em tantos minutos. Enquanto deficiência neurológica, eu não consigo cumprir uma minutagem. Então, como dialogar com uma pessoa com deficiência, com o artista deaf, né? Que é diferente da pessoa com deficiência que está no palco. Porque a pessoa com deficiência que está no palco, ela não necessariamente tem a consciência que ela tem a deficiência e ela é artista. O artista deaf, não, ele já tem essa responsabilidade, essa consciência política do porquê eu estou no palco. Então, hoje, antes de tudo, para mim, aceitar um trabalho, eu me questiono, será que eu vou estar aqui cumprindo uma pauta do edital? Ou eu vou estar realmente enquanto acesso, né? Então, é um posicionamento político de legitimar a pauta, mas não deixar que ela caia no coitadinho de novo, né? Ai, eu estou te dando um serviço. Não! Eu estou aqui como profissional e vou prestar o serviço. Você estudou para isso, né? Eu tem anos de trajetória, né? Tem anos de trajetória, que é o que acontece com os grupos de inclusão, né? Às vezes, a pessoa com deficiência que vai para o palco não tem isso tudo sobre as artes da cena. Ela está ali como um laboratório, às vezes... De experimentação. Apoio psicológico. Tem uma expressão que falavam para mim,
Não, mas aqui é vivência pedagógica. Aqui é sem fins lucrativos. Vai te ajudar a melhorar. Vai ajudar. Porque eu já ouvi muito é isso, arte-terapia. né? É arte-terapia, isso. Tudo bem ser arte-terapia, mas que coloque nesse lugar, então. E é diferente, né? Ser artista def e estar fazendo arte-terapia. É muito diferente, é muito contraditório. Então fica inviável você exercer a profissão dentro do grupo de inclusão, não tendo artistas com a consciência nem de identidade. Estão ali. Uhum. Então, isso foi me irritando ao longo do processo, né? De ser apresentada sempre enquanto grupo de inclusão. E também tinha os termos de imagem. Hoje eu me deparo com várias imagens minhas em artigos, e-books e etc. Sério? Sem citar sequer o meu nome. Sério? Então, E as pessoas pesquisaram o processo, né, o trabalho que você fez, mas usam a sua foto e não colocam o seu nome. não coloco o nome. Já pediram Absurdo. para que eu escrevesse parte de artigo e não me colocou como coautora sequer. E eu fiquei me questionando em que lugar eu estava, né? Enquanto inclusão, porque para mim a inclusão é para fortalecer a pessoa com deficiência. Se tem inclusão, pressupõe acessibilidade. Uhum. Se for levar pela lógica... Hoje eu não acredito na inclusão, né? Mas se for levar pela lógica, assim... Deveria ser. Né? Deveria ser para fortalecer. Então, como que esses currículos de corpos normativos vão se sustentando no trabalho que a inclusão faz? Sim. Você falou uma coisa que eu fiquei refletindo aqui, sobre a acessibilidade que os editais pedem, que muitas vezes não, sempre, é acessibilidade para o público, né? Tem até lá, eu que escrevo muito para edital, tem lá para audiovisual específico, né? É obrigatório ter audiodescrição, a janela de Libras e a legenda descritiva. E aí, na hora que a gente vai preencher o formulário, tem também os itens de... O seu projeto vai ter acessibilidade atitudinal, ele vai incluir alguma pessoa com deficiência na equipe, vai utilizar a linguagem simples, enfim, tem vários itens lá de acessibilidade, né? E aí eu me peguei pensando aqui, enquanto você falava, que, de fato, muitas vezes os projetos, e aí eu me coloco nesse lugar também, essa atividade aqui de contrapartida já é um início meu de refletir a respeito disso para os próximos projetos. Tem um outro que a gente está executando também, que eu tenho tentado trazer, junto com a minha sócia, a Stephanie, trazer um pouco disso, porque é importante a gente falar sobre isso, e não para dar o espaço, vamos ajudar, mas sim porque essas pessoas existem, né? Você está aqui como prova disso. Você é uma artista def, que estuda há muitos anos, que está fazendo mestrado, pesquisando sobre isso, que trabalha há muitos anos na área, e a gente não vai dar acesso a essas pessoas para fazer um filme, por exemplo, para que você possa trabalhar como atriz no audiovisual. Você vai sempre ficar restrita, por exemplo, a ser uma atriz de palco, porque a gente não vai abrir espaço para que pessoas possam... Entendeu? E entra novamente entra no ciclo, né? Se a gente não abrir espaço, não dar acesso para que artistas def estejam na frente estejam na tela, a gente sempre vai cair no lugar de não haver a representatividade, que eu sei que é uma palavra delicada, mas as pessoas que não são artistas def, mas são pessoas com deficiência, nunca vão se ver na tela, nunca vão se enxergar com possibilidade de um dia se tornar um artista def, por exemplo. Então, acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter cada vez mais, né? Da acessibilidade não ser somente para o público, mas também para os profissionais, né? Trazer os profissionais para fazer essa roda girar também, né? Sim. E eu aprendi muito isso na minha trajetória com um grupo de dança diversos, que, embora seja
um grupo de inclusão, ele me deu todo o respaldo para que eu me encontrasse enquanto identidade DEF, essa identidade política. Ele me trouxe artistas DEFs que eu pude conviver com Estela Lapone, Duó, João Paulo Lima. Então, ter a vivência com esses artistas que vivem da sua arte e com o seu corpo, que não se separa, né? E são profissionais, diferente de uma abertura para a comunidade, que qualquer um que chega no palco é artista. Aí eu me pergunto, qualquer um que chega numa bancada de simpósio é doutor? Só porque eu sentei na bancada eu posso ser doutor? Então, como é esse lugar, né? Também de desvalorizar a minha profissão em decorrência de ser uma pessoa com deficiência, né? E já que a minha área é o audiovisual, eu fico muito curioso, assim, e pensando o que você teria de pensamento a respeito disso, assim, da acessibilidade para o audiovisual, para não ser só uma acessibilidade para o público. Como nós que trabalhamos com audiovisual podemos melhorar as nossas produções e tornar, de fato, elas acessíveis para vocês profissionais, artistas DEFs, para estarem nesse espaço também. Como a gente pode fazer? Estela Lapone, uma artista DEF do audiovisual também, inclusive, de São Paulo, ela é referência primeira da minha pesquisa, porque foi a primeira mulher com deficiência, artista DEF, que me trouxe essas camadas para se repensar, né? O meu modo de fazer. Ela sempre fala que nós, corpos diversos, corpos... ela usa o termo dela é corpo intruso. Nós somos o corpo intruso. Então, nós somos o corpo que produz tecnologias. Então, não é você pensar na acessibilidade, é você pensar em qual profissional vai estar com você e, a partir daí, ele vai te apontar caminhos que vocês vão construir juntos uma acessibilidade para que ele possa estar naquele espaço. Não é o corpo normativo pensando o que é acessível, mas é o corpo normativo dialogando com o corpo DEF e pensando nas várias possibilidades de se estar em cena, né? É uma construção conjunta mesmo. Uma construção conjunta. Eu tive uma experiência muito ruim com audiovisual. Foi a primeira experiência e a última que eu tive. Ainda? Olha, porque eu fui fazer um teste e era um monólogo, eu tinha que fazer uma personagem agitada, nervosa, porém depressiva, agressiva em alguns momentos. E o meu temor não parava. E a direção queria que o meu temor parava. E no final do teste, ele falou, você é muito boa, mas você não para. Então, como que isso pesa, né? De não aceitar novas estéticas que vêm também desse lugar. O corpo DEF não é somente a deficiência.
ele é uma possibilidade estética, ele é uma possibilidade tecnológica, ele é uma possibilidade de acesso a novas linguagens. Não somos não somos feitos para ser incluso, existimos. E a sociedade tem que dar conta dessa existência. Não é sobre dar voz, é sobre escutar essas vozes. É sobre aprender a escutar, aprender a observar. E quando eu digo que pergunta, o primeiro passo é pergunta. Pergunta para uma pessoa com deficiência. Aí, se, por exemplo, for uma pessoa surda, que eu não tiver contato com a Libras, o que eu faço se não tiver um intermediário? A expressão, usa a expressão ao seu favor para se comunicar, para haver um diálogo, né? E não a suposição. Isso pode dar certo. Eu tive com um colega que estava com muita dificuldade em lecionar uma oficina e receber o público PCD, né? Uhum. E eu falei, qual que é a treta, mano? Porque você vai lecionar a oficina, o seu recurso que você tem é o recurso da Libras, o tradutor de Libras, o intérprete, ele só vai interpretar o que você fala, é a sua aula, e não se prepara uma aula voltada para a pessoa com deficiência. A aula acontece quando a pessoa com deficiência está no espaço, porque ela vai te dizer a maneira com que ela percebe aquele ambiente, né? Uhum. E a acessibilidade vem enquanto ferramenta. Temos ferramentas aí da audiodescrição, da Libras, mas você também tem a postura atitudinal, a relação de troca, né? Eu acho que é a base, né? Que é a base, a empatia, de escuta, de perceber esse corpo no espaço. Sim, igual esse teste que você teve, que foi uma experiência ruim, por exemplo, poderia ter sido uma porta para você iniciar numa outra mídia, num outro campo, mas, na verdade, se tornou um trauma, né? Pelo que você mencionou, de certa forma. Você falou que foi o primeiro e o último, como se você não quisesse mais passar por essa experiência, porque eu imagino que deva ter sido um pouco traumática mesmo, que a pessoa ela apontou que o não que você recebeu de você não vai fazer parte do nosso elenco não foi pela sua capacidade de atuação. Não. O que é... Não foi pelo meu profissionalismo. Pois é. Foi pela minha característica com a deficiência. Um senso capacitista, sim, né? Você não é capaz. Completamente. Por que eu não sou capaz? Pelo meu trabalho ou pelo meu corpo? Então fica sempre essa questão. E acho que deve colocar, às vezes, até em dúvida, né? Quando você sai de um espaço em que acabou de acontecer isso, você deve pensar, peraí, será que está acontecendo? Será que sou eu, né? Agora falando sobre quando você descobriu qual que era de fato o seu diagnóstico, quando você entendeu o que você tinha, como que mudou para você no seu trabalho enquanto artista? Qual foi a diferença que isso fez no seu dia a dia enquanto profissional? Mudou tudo, né? A lógica de ser interpretada muitas das vezes na sala de ensaio ou nas discussões em grupo, eu sempre era considerada agressiva. E a minha patologia neurológica vem do sistema nervoso. Então, não está relacionado diretamente com a minha postura, mas algo que a deficiência permeia. A minha voz,
ela é dissática, que quer dizer que ela tem tremores. Ela não tem uma coordenação motora. Então, na hora de dar aula, por exemplo, pode surgir um grito e pode ser simplesmente algo que faça parecer muito agressivo. E as pessoas apontavam que as minhas aulas eram super agressivas. Então, ao descobrir o diagnóstico, ficou bem mais suave. Eu tinha aula de voz que o professor forçava uma coisa, forçava uma respiração, e ela não acontecia, e eu era chamada de preguiçosa. Eu usei até Grotofsky. Não sei o que é. É tipo um remédio, alguma coisa para ajudar? Não, é o autor do teatro lá, o Grotofsky. Sei. Tá. Eu tava pensando que era que ele tinha feito você usar algum produto para tentar ajudar a soltar a voz. Que seu brinco caiu. Porque você fala que cada aparelho vocal funciona de uma forma, né? Ah, sim. Que não é todo exercício que vai funcionar para todo mundo. Porque tentam normalizar que todo mundo tem um mesmo corpo, né? As mesmas cordas vocais. Sim. É o mesmo jeito de ver, de escutar, né? Sim, é o olhar normativo, né? Que se estabelece. Então, no coletivo Tonos, por exemplo, eu sou a única atriz com deficiência. Eu já estou no coletivo Tonos há 8 anos, porque ele é decorrente do meu processo de formação em arte dramática no Basileu, do técnico, né? É a mesma turma do técnico. E algo interessante que o coletivo Tonos me traz é que ele me dá a possibilidade de pensar o que é acessível para mim em cena. Embora ele não chegou ainda no acessível para o público diretamente. Mas no coletivo Tonos eu tenho a liberdade de falar, não, isso não rola para mim. No espetáculo Mundo de Clarice, a primeira estreia foi com eu faço um polvo e eu carregava um adereço na cabeça de polvo. E o adereço era muito pesado, muito pesado. Então, eu cheguei para o coletivo e falei, olha, não tem condições de carregar isso aqui. Ah, mas foi pensado por personagem. Eu falei, pois é, mas é o corpo da atriz que precisa da acessibilidade. Então, tudo no coletivo Tonos vai passando por aí, desde o figurino até o meu tempo em cena. Às vezes o espetáculo sai um pouco mais relentado, porque é o tempo da Luana, a característica da Luana em cena. É a estética que a Luana traz para a cena, e não um limite para estar em cena, né? Isso deve ser maravilhoso, né? Te dar uma liberdade, um conforto de você poder trabalhar de uma forma que é prazerosa para você, né? E não limitante ou constrangedora, né? Porque eu vejo muitos artistas deafs que trabalham solo. E eu sempre tive essa consciência do grupo. Eu preciso do grupo para me manter. Eu não me vejo em trabalho solo de maneira contínua. Então, o coletivo Tonos me traz esse lugar de pertencimento. Não, aqui a sua linguagem vai ser lida, vai ser passada, né? Como estética, como ação, como tudo, né? Como estética, ação, presença, política. E isso é muito importante, porque você falou que não necessariamente tem uma acessibilidade para o público, mas tem uma acessibilidade para você, que é artista deaf, que já é gigantesco, né? Sim,
E os editais não viabilizam isso, por enquanto, né? Pensa na acessibilidade só para o público, que é o que também eu acho que faz ter tantas pessoas com deficiência em cena, não sendo artista, no papel da inclusão. Pelo menos na minha experiência, quando se escrevia projetos com a inclusão, que eu ia como artista, nunca pediram o meu portfólio. Só o termo inclusão e pessoa com deficiência parece que já passava o projeto. Não precisa. Então, eu sempre me senti a não profissional nesse lugar. Só vale essa característica sua, mas toda essa extensa trajetória que você tem não significa nada. Não significa nada. Me deu currículo, deu. Me deu portfólio, deu. Só que não me deu sustentabilidade. Não me deu possibilidade de estar nesse lugar, né? E, assim, não é o foco nem nada, mas me veio na cabeça e eu acho que é importante, assim, porque você falou que o Coletivo Tonos te dá esse espaço para você criar, te dá essa possibilidade, essa liberdade de você estar em cena da melhor forma possível. Ao longo da sua trajetória, tiveram pessoas, coletivos, enfim, que abriram esse caminho para você? Sim, no grupo de dança diversos eu tinha esse caminho de a maneira como eu me colocava em cena, né? Como que eu me sentiria bem. Tinha muito da acessibilidade atitudinal, da escuta e tal. O que não rola é porque são projetos voltados para a comunidade, não necessariamente com foco no artista, né? E dentro do Basileu, assim, você estava no curso regular, né, de técnico em artes dramáticas, são 2 anos, 3 anos? 2 anos, né? Qual foi o momento, assim, que você pensou, tipo, isso não é para mim? Teve algum, assim, que te marcou mais? Ou foi tranquilo, a sua turma te acolhia bem? Tipo, não tinha... Por exemplo, você mencionou o professor, né, de voz, que tinha uma espécie de barreira. Com a sua turma, você sentia isso com seus colegas de classe em alguns momentos? Como era? Não, porque eu sempre fui faladeira, né? Então, eu sou tida como barraqueira, até porque não é necessariamente eu fazer o barraco, mas não aceitar as regras, as normas. Disruptiva, né? Disruptiva, mas não no sentido anarquista. Sim. Porque são regras que não me enquadram. Sim. Não tem uma linguagem para mim. Então, que regra é essa que eu vou seguir que não tem uma linguagem específica para mim, né? Então, eu me sentia dentro desse limbo que foi a minha formação, como um corpo intruso mesmo, que Estrela traz, de subverter padrões. Ah, mana, tá dizendo para fazer isso? Você não vai forçar a fazer isso. É uma coisa que confundem muito com a pessoa com deficiência, é o que é limite e o que é limitação. O corpo normativo que não tem deficiência, ele tem limite. E a gente sempre tem a limitação, né? A gente nunca pode falar, não, esse é o meu limite, porque cai na limitação, cai no capacitismo outra vez. Então, eu fui aprendendo com esses espaços a perceber qual era o meu limite. E na peça de formatura, porque todo curso do Basileu tem uma peça que é peça de formação, né? E tudo mais. Você sentia isso que você sente no Coletivo Tonos, né, naquele momento?
essa liberdade, essa possibilidade de estar 100% presente ali no palco como que foi? Não, eu não me sentia com essa liberdade. Até porque eu não estava... não tinha encontrado mim enquanto identidade. Eu ainda estava na dúvida se eu era pessoa com deficiência, se eu só tinha um braço que tremia. Então, as minhas criações eram em volta do meu braço que treme. Então, eu sempre punha o braço que treme como o braço do personagem. Eu nunca aceitava o braço da atriz Luana que treme. E na peça de formação foi justamente isso. O meu personagem foi inspirado em João de Deus, na peça Oratórios, pelo Coletivo Tonos. E eu trazia a mão, a minha mão, como parte do personagem, construção do personagem. Isso é maravilhoso, né? Porque você, diferente do teste que você passou, não tem como em que queriam que você abandonasse essa característica que é sua, você não, você pensa diferente, você traz essa característica para o personagem. Sim. E aí isso faz parte da narrativa, faz parte da trama da história. Que, ao mesmo tempo, também é um lado ruim. Hoje, percebendo-me mais, eu tenho que separar o que é construção de personagem e o que é a Luana como atriz. Tem que haver essa divisão até para mim se colocar enquanto pessoa deve, né? E como que você consegue fazer isso? Ou ainda está no processo de descobrir essa separação? Porque, enquanto ator também, às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo de emoção, de sentimento, que às vezes que você busca em alguma memória algo que você já passou para trazer para o personagem. Em alguns momentos, algumas características dos personagens são muito parecidas com você, e aí você tem que tentar fugir desse lugar de não ser você, mas ser o personagem, né? Sim. Eu tento justamente trabalhar a questão do limite, né? Qual é o meu limite enquanto criação? E esse limite sempre permeia para mim na minha identidade. O que eu quero ser enquanto atriz e o que eu quero ser enquanto personagem. Então, por mais que eu trabalhe o meu braço que treme para o personagem, ele é o meu braço que treme para a Luana. Um exemplo, eu fui assistir um espetáculo, não vou citar o nome aqui, a pessoa, o ator fazia um cadeirante. E ele fazia um cadeirante belíssimo, o trabalho dele. A pessoa cadeirante que ele fazia, o personagem era um tetraplégico, dava espasmo muscular e tal, belíssimo. Ele poderia fazer esse personagem? Poderia. Se ele tivesse deixado evidente para o público que ele não era uma pessoa com deficiência. Que ele era um personagem com deficiência. Sim, é uma grande diferença, né? É uma grande diferença. Então, tem esse lado. Não é o que eu não posso fazer. É que eu tenho que separar o que é identidade e o que é trabalho de personagem. Né? Tem muita essa discussão que eu, aparentemente, não concordo, de achar que a pessoa tem uma deficiência e ela serve para aquilo. Não. Aí você está julgando a deficiência dela. Você não está julgando a formação dela. E aí que vem o tal do lugar de fala também, né? Eu, como uma atriz com diploma, com formação,
outro vem com uma deficiência mais visível do que a minha, não tem diploma, não tem formação, e pega o papel porque tem a deficiência, né? Então, são sensos contrários, assim. Que aí acaba que o que parece, né, e que é, na verdade, é que o que vale não é a base ali, né, o estudo, a trajetória, a experiência, é mais sim o que você consegue, o que você mostra, né, na tela, então isso invalida trajetórias como a sua, por exemplo, né? Sim, sim. É o lugar do outro, né? E para a gente encaminhar para o fim e puxando do gancho disso mesmo, como que você enxerga os próximos anos nessa luta da acessibilidade, pensando nos editais, como a gente disse, né, nas leis de incentivo, de que forma a gente poderia, de fato, fazer com que os corpos diversos, os artistas DEF, tenham esse espaço, esse acesso dentro dos editais, mas não só dos editais, dentro das produções de forma geral, da cultura, e eu não falo só de teatro, de audiovisual, mas eu falo de todas as manifestações culturais, música, literatura, enfim. Como você, enquanto artista DEF, enxerga esse futuro e para a gente, para nós, corpos normativos, como a gente pode agir em prol disso também? Saber diferenciar uma pessoa com deficiência de um artista DEF. Que o artista DEF vai ter formação, vai ter consciência política, de novo, não colocar uma pessoa com deficiência pelo corpo dela, pela deficiência dela, mas pelo que ela pode oferecer enquanto serviço. Tá, eu tenho deficiência, mas eu posso ser atriz? Eu sou atriz? Não necessariamente eu sou atriz. Então, tem esse lugar, né? O médico só é médico porque ele tem um diploma. Então, não vou chegar lá e vou falar eu sou a médica da vez, porque eu uso branco. É a mesma coisa que acontece com a diferença da pessoa com deficiência no palco e o artista DEF. O artista DEF vive enquanto profissão, enquanto responsabilidade política. A pessoa com deficiência, geralmente no palco, ela está ali por uma vivência, Não enquanto artista, enquanto ator ou atriz, né? Não tem essa formação que eu digo não só enquanto diploma, porque tem vários tipos de formação e saberes, mas da consciência, né? Da onde eu vim, de que lugar eu parto, qual é o meu lugar aqui, né? E você enxerga que esse futuro, ele é positivo, de certa forma, assim? Você vê que tem uma mudança prestes a acontecer, ou você acha que ainda vão bons anos pela frente até a sociedade e os trabalhadores da cultura enxergarem todas essas questões que a gente vem comentando aqui? Bom, eu acho que está dentro de uma lógica capitalista, né? De manter a inclusão enquanto meio de sustentabilidade. Mas, por outro ponto, é importante formar a consciência dessas pessoas, né, enquanto identidade. E eu falo, se eu não tivesse passado pelos grupos de inclusão, eu não teria a consciência da identidade. Mas é porque ela não partiu do grupo, ela partiu de uma inquietação minha que o grupo sustentou. Então, é muito relevante quando se convida um artista DEF para falar sobre a sua experiência, ao invés de
convidar uma pessoa da inclusão de corpo normativo que tem um estudo, um doutorado. Mas estudando os outros corpos. Mas estudando os outros corpos, que é o que eu falo. Eu não sou rato de laboratório, eu já sou da medicina, porque eu sou obrigada a ser, por enquanto. Mas rato de laboratório acadêmico, não. E ainda não dão o seu crédito, né? Não dão o meu crédito. Quando você faz alguma coisa, quando você escreve, quando você está lá participando da experiência do estudo, é sacanagem. Sim. Mas é muito bonito isso que você fala e de quando você se descobriu enquanto pessoa com deficiência, artista com deficiência, encontrou esse seu lugar, essa mudança de rumo, um conforto, né? Uma sensação de conforto, de ser quem você é, de encontrar a sua identidade. Isso é muito bonito, porque eu acho que faz diferença para a sua trajetória. E eu te conheço há muitos anos, eu consigo ver quase 10 anos já, né? E eu consigo ver essa diferença da Luana Catiele, que chegou no Basileu, e da Luana Catiele de hoje. E eu acho que todos esses anos, esse tempo do seu trabalho na arte, do seu trabalho na cultura, e você se entendendo enquanto essa pessoa, essa artista deve que você é hoje, como você fala com propriedade agora, eu acho que isso é muito bonito, é político, igual você falou, e é forte e necessário, assim, de ser ouvido, de chegar em mais lugares e de que as pessoas, ao invés de dar espaço para uma conversa sobre acessibilidade cultural, em que só se ouve a voz de corpos normativos, como você acabou de dizer, que a gente possa ouvir experiências como a sua. Porque eu acho que isso é o mais importante. Para que a gente que trabalha com cultura e não é artista def, para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que não como grandes salvadores vão ajudar novamente naquela coisa capacitista, não. Mas que a gente possa construir junto essa mudança de visão. Porque eu acho que é isso que é o fundamental para a arte, para a cultura, né? Porque a arte, ela é plural, ela é diversa, mas não é só para questões que não incluem as pessoas com deficiência e os artistas com deficiência, né? Não é só, vamos incluir a diversidade sexual, a diversidade de gênero, a diversidade racial, aí chega na diversidade de pessoas com deficiência, vamos só pensar para o público. Eu acho que não é só aí, né? Então, a gente não pode parar essa discussão, essa conversa, só nesse ponto. Então, eu quero já agradecer novamente a sua presença aqui. Eu sei que, assim como eu, é a sua primeira vez fazendo esse tipo de coisa, então a gente estava um pouquinho nervoso. Mas eu adorei tudo que você falou, assim, serviu de aprendizado para mim, para que eu possa repensar os meus trabalhos também, né? E tentar chegar nesse lugar de acessibilidade de fato. E acho que também deve ter sido importante para você, né? Poder falar isso num espaço que eu espero que o vídeo chegue em várias pessoas. E, enfim, só te agradecer mesmo, mais uma vez, por estar aqui, por ter tirado um tempinho para a gente conversar. Muito obrigado mesmo. E me coloco também à disposição para que a gente possa construir. Eu quero muito que a gente tenha essa possibilidade de construir, dentro do audiovisual, um caminho interessante para artistas com deficiência, porque eu não vejo. E se eu puder, em algum momento, contar com o seu trabalho como consultora também e como artista, eu acho que vai ser maravilhoso. Eu não sabia que você fazia o trabalho de consultoria, descobri literalmente aqui agora. Porque no seu currículo que eu pesquisei, ainda não é mencionado. Então, eu acho que você tem que incluir, porque é uma atividade que é muito importante. Porque são tantas pautas para cumprir, né? São tantos caminhos para desvendar, que eu ainda estou... Eu não vou ser uma consultora física só por conta da deficiência. Eu tenho que ser uma consultora por conta da minha capacidade de vivência, da minha capacidade intelectual Com certeza. de construir esse caminho. Não é só sobre o meu corpo, é sobre quem eu sou enquanto conhecimento. E acho que isso é o maior diferencial, assim, porque além de artista com deficiência, você é pesquisadora
e você tem experiência de anos na área. Então, quando a gente fala sobre a consultoria, igual você acabou de dizer, não ser só sobre a deficiência, é sobre também um olhar que você tem sobre a arte, sobre o teatro, sobre como essa expressão cultural pode ser, de fato, acessível, né? Sim, que eu acho que é o principal, sim, assim. sim. Que é, se você contratar uma pessoa com deficiência que não seja da área cultural, ela não vai saber Não. prestar o serviço. Jamais. Porque ela ela vai- não tem vivência na área cultural. Então, é isso que eu bato na tecla. O porquê que tem pessoas com deficiência no palco, na área cultural, tidas só como inclusivas, e tudo bem, tudo certo, e não pega nem currículo, nem formação, nem vivência. Que bagunça é essa, né? É por isso que a inclusão, muitas das vezes, ela não colabora com o processo de autonomia, de emancipação desse corpo que está sempre aquém do outro, né? E eu acho que quando se traz a consciência de artista def, vinda de Carolina Teixeira e os outros artistas, Stella Lapone, Eduó, me dão um respaldo para ter uma consciência de ser enquanto, não enquanto cota, mas de ser enquanto presença, conhecimento, habilidade na área e profissional. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo mesmo. convite. Acho que foi uma conversa muito boa e necessária, assim. É isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a presença da Luana Catielli aqui e de você que assistiu até o final. Novamente, eu quero falar para vocês que esse é um projeto que é uma contrapartida de um projeto que foi aprovado no edital da Lei Aldir Blanc, né? De um edital de fomento chamado Goiás Mundo Afora. E eu quero agradecer também a equipe do projeto, o Juliano, que é o produtor executivo, a Stephanie Pina, que é a minha assistente de produção do projeto, o pessoal da Bold Studio, que está trabalhando aqui, fazendo essa conversa acontecer. E, enfim, agradeço novamente a sua presença até aqui e espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. É isso. Obrigado, Luana, mais uma vez. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau, gente.